Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Felipe Viana, professor, e essa é mais uma aula de história com o tema A Crise da Guerra Fria. Quando a gente fala em Guerra Fria, a gente tem que ter em mente que foi um período da história que estávamos passando por tensões nucleares, porque houve nesse período uma disputa política e ideológica entre dois grandes blocos políticos e econômicos, capitalismo e socialismo. Estados Unidos e União Soviética passaram a liderar a geopolítica mundial. Neste período, mais especificamente em 1950, vai ocorrer um evento histórico, que a gente chama de Guerra da Coreia. E a Guerra da Coreia, ela surgiu pelo seguinte motivo: a Coreia do Norte, que era socialista, resolveu invadir a Coreia do Sul, que era capitalista. E o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai fornecer um apoio militar, vai expulsar os norte-americanos de volta para o seu território, e aí a guerra vai chegar ao fim, e em 1953 fica estabelecido que a Coreia em si, ela permanece dividida. E esse evento ele ocorre até hoje, né? Isso acontece até hoje, ela é dividida até hoje. E a gente fala assim que ocorrem outros eventos no mundo, né, que contribuíram aí pelo fim da Guerra Fria, o que a gente chama de Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã ela surgiu lá em 1959 e ela vai até 1975. Então foram longos anos de guerra. Na Guerra do Vietnã a gente tem o envolvimento do Vietnã do Norte, socialista, o Vietnã do Sul, capitalista, Camboja e Laos. E o que vai acontecer nesse período? A gente vai ter um partido que é chamado de Frente de Libertação Nacional, FLN, e essa FLN, pessoal, ela era combatente ao sistema capitalista. Eles eram formados ali principalmente pelos Vietcongs, pelo pessoal do Vietnã do Norte. E eles vão conseguir ali derrotar os Estados Unidos por longos anos. Tanto é que em 1969 vai ocorrer nos Estados Unidos o que a gente chama de Festival de Woodstock e o movimento hippie, que foi um evento que surgiu ali em decorrência, um movimento de insatisfação dentro da Guerra Fria. Por quê? Porque os americanos, os Estados Unidos estavam perdendo muitos soldados, e aí os filhos da América do Norte estavam ficando revoltados, e por isso que surgiu esse evento, o Festival de Woodstock e o movimento hippie, que é um movimento de incontestação ao sistema capitalista que estava lá lutando na Guerra do Vietnã. A América, vamos falar mais especificamente de Cuba. Cuba, nesse período, tinha se tornado socialista em 1959. Por quê? Antes desse período, ela era um país que adotava um sistema ditatorial. Ela vivenciava uma ditadura militar, a ditadura de Fulgêncio Batista. Líderes expoentes da Revolução Cubana. É o que a gente chama de Fidel Castro, ele era um cubano advogado, o Raul Castro, seu irmão, e o médico argentino marxista revolucionário Ernesto Che Guevara. Então, o médico argentino Che Guevara, em contato com Fidel Castro, advogado cubano, eles vão entrar em contato em uma reunião que vai acontecer lá no México, e eles vão tentar dar um golpe, vão tentar abolir a ditadura da América Latina, mais especificamente ali em Cuba. E o que eles vão fazer? Eles vão organizar táticas de guerra que é chamado de guerrilhas. Então eles vão avançando ali por Sierra Maestra até chegar em Havana, né? E quando eles chegam em Havana, eles dão um golpe, e esse evento ele é chamado de assalto ao quartel da Moncada. E aí o líder, o ditador cubano, foge para os Estados Unidos. Fulgêncio Batista, então, ele era um aliado dos Estados Unidos, seguia ali os preceitos do capitalismo. Por quê? Porque Cuba havia se tornado um protetorado norte-americano. Eu não vou me estender muito para falar aqui de Cuba,
vou gravar uma aula com o tema Revolução Cubana e aí a gente vai discutir mais acerca deste tema. Voltando então para o evento da Guerra Fria, o socialismo vai ser então instaurado em Cuba e aí quem vai passar a liderar agora vai ser o Fidel Castro, e a ditadura de Fulgêncio Batista chega ao fim. O que vai acontecer em 1979? A União Soviética ela vai resolver invadir o Afeganistão, porque o Afeganistão estava prestes ali a se tornar um país capitalista. E a União Soviética, tentando conter ali o capitalismo, vai invadir. E muitos historiadores classificam que esse envolvimento na guerra do Afeganistão vai agravar a crise da União Soviética, né? A crise econômica, política. E aí a gente tem em 1980 eleições e quem chega ao cargo de presidente é um cara que a gente chama de Mikhail Gorbachev. O Gorbachev, ele era um político, estadista e reformista, e ele vai fazer várias modificações dentro da política e da economia da União Soviética. A gente fala assim que tem duas mais importantes, que é a chamada perestroika. A perestroika significa, a palavra perestroika significa reestruturação. E o que significa essa reestruturação? A União Soviética ela era um país unipartidário. O que significa isso? Existe apenas um único partido político no país, o que a gente chama de Partido Comunista, a Guarda Vermelha. E aí ele vai abrir não vai ter agora somente um partido. Ele vai promover uma política que a gente chama de multipartidarismo. A palavra significa a existência de vários partidos. Então, aqueles partidos que estavam existindo na irregularidade poderiam voltar à atuação e outros novos partidos poderiam surgir. Ele cria também o que a gente chama de iniciativa privada. O que significa isso? Ele permite a entrada de capital dentro da União Soviética, dentro do país socialista. Ele cria uma política que a gente chama de glasnost. Essa palavra ela significa abertura. E quando a gente fala em abertura, a gente se refere que o Mikhail Gorbachev ele vai dar mais liberdade de expressão para as pessoas. E quando isso acontece, os países do leste europeu que formavam a União Soviética vão começar a querer se desmantelar, vai começar a querer se separar da União Soviética. E nesse período, um cara vai se destacar, né, que é o que a gente chama de Boris Yeltsin, e nesse período a ala liberal do Partido Comunista começa a crescer. E aí, para ajudar aí a queda da União Soviética, vai ocorrer um evento que a gente chama de queda do Muro de Berlim. O muro ele cai em 1989, que separava ali simbolicamente as duas Alemanhas, a Alemanha socialista e a Alemanha capitalista. E o que vai acontecer nesse período? Com a queda do Muro de Berlim, simboliza que o socialismo não tem mais estrutura para sustentar um país, né? E aí, em 1991, de fato, essa Guerra Fria vai chegar ao fim. Por quê? Porque o Mikhail Gorbachev ele vai renunciar ao cargo de presidente e quem vai assumir agora vai ser um cara chamado Boris Yeltsin. Quem vai assumir o poder vai ser o Boris Yeltsin. E o Boris, ele era um aliado dos preceitos do capitalismo. Ele era um aliado dos Estados Unidos, né? Então a gente fala assim que o socialismo ele teve fim na União Soviética, lá no final do século XX. E o que a gente tem? Qual que é o cenário, o panorama no pós-Guerra Fria? Emerge o que a gente chama de nova ordem mundial. O que acontece? O capitalismo ele se torna globalizado, mas a gente tem conflitos internos associados ao nacionalismo. A gente tem disputas étnicas, a gente tem o extremismo religioso, a gente tem o fortalecimento do terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Então esse é o panorama do final da Guerra Fria. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o entendimento de vocês.
Um abraço, até a próxima. Foi um prazer muito grande.